Entenda Direito, conforme nós já havíamos combinado, hoje é a última quarta-feira que antecede a eleição e, novamente, o doutor Milton Furquim, o juiz que vai presidir todo o processo eleitoral de Guaxupé, mais uma vez nos honra com a sua presença e nós vamos fazer aí um resumo dessas 5 quarta-feiras que nós trabalhamos falando sobre os temas eleitorais. Doutor Milton, muito obrigado por atender o nosso convite da TV Sul, do Entenda Direito. E estamos aí, véspera da eleição, faltando 4 dias. Tem aí a lei seca, ninguém pode ser preso em flagrante delito, tem o problema do sorteio das urnas que serão auditadas, temos aí se o eleitor poderá ou não ir com bandeira ou ir vestido com a sua camiseta, embora não possa fazer a propaganda, tem que ser sem propaganda nenhuma, né? Sem discussão. Tem o problema do celular, tem o problema da arma, que a gente já discutiu aqui. Vamos começar pela lei seca, doutor? Não saiu ainda, né? Mas o que o senhor acha, pela sua experiência aí? Eu agradeço mais uma vez o convite, uma satisfação enorme de poder participar desses dias que nós aqui estivemos, né, falando sobre as eleições. É um trabalho realmente muito interessante e de levar o conhecimento da população. Mas antes de começarmos realmente a falar sobre esse tema, que é o mais importante, eu tenho uma outra coisa aí também que é muito importante. Eu quero parabenizá-lo pelo par de sapatos que o senhor está usando hoje, viu? Muito assim, moderno, né? Inclusive, gostaria que o senhor me indicasse onde adquirir um par de sapato desse. Viu? Doutor Milton, cada um faz a história de acordo com a sua personalidade. Esse sapato eu coloco porque é para provar que eu sou um homem de personalidade igual Vossa Excelência, que também tem a sua personalidade ao caminhar nas madrugadas, a acender o cigarro do mendigo, a ajudar uma pessoa ou outra. Então, nós somos os homens que fazem a história de Guaxupé. Mas vamos passar lá para o eleitor mesmo. O que o senhor vai me dizer aí a respeito da lei seca? Então, doutor, com relação à lei seca é a preocupação hoje de todo mundo, não é? Todas as pessoas, os eleitores, querem saber se vai ou não vai poder, aí no dia da eleição, aí tomar o seu whisky, a sua cerveja e tudo mais. Não é, evidentemente, o juiz eleitoral que define e estabelece se deve ou não permitir aí a venda de bebidas alcoólicas. Quem define isso é o secretário de Segurança, antes era secretário de Segurança Pública, né? Eu acho que é social que fala, salvo engano, né? Mas de qualquer forma é o governo do estado que define se vai baixar aí algum decreto estabelecendo ou não a lei seca. De modo que nós estamos aguardando, né? E a partir de então, se realmente for estabelecido, eles vão publicar um decreto e nós vamos dar o conhecimento aí do nosso eleitorado para a população dos municípios que nós estamos presidindo as eleições. Mas até o momento nós não temos nada de concreto, nada de objetivo com relação a essa questão. Ontem, ou melhor, né, toda hora eu tenho pessoas cruzando comigo aí, exatamente isso, né, essa dúvida e perguntando se vai ou não vai publicar algum decreto proibindo a venda de bebidas alcoólicas. Eu também estou curioso, muito embora não seja problema para mim, porque eu já não sou de tomar mesmo bebida alcoólica, mas as pessoas aí gostariam de saber. E a minha preocupação é exatamente isso. Eu acredito que isso aí deva vir do presidente do TSE como norma para toda a nação, até em razão do clima político que vai se afunilar agora na reta final aí, entre os dois líderes da pesquisa. Provavelmente deva haver alguma situação. Eu acredito que deva vir uma norma específica do presidente do TSE, do Alexandre de Moraes. Mas, falando em lei seca, como todo ano sai o decreto dizendo que 48 horas antes da eleição ninguém pode ser preso, com exceção da prisão em flagrante delito. Então, é uma norma que já é costumeira, todo ano sai, e os juízes hoje, né, vão ter que lidar com isso aí também, né? Pode haver alguma arbitrariedade por parte de policiais que se acham que vão prender e etc. O que o senhor nos diz a respeito disso? Então, essa questão de prisão agora nas 24 horas que antecedem as eleições, isso já é norma estabelecida no Código Eleitoral, né?
de modo que a partir de agora, ou melhor, a partir das 24 horas que antecedem as eleições, o cidadão só pode ser preso em flagrante delito. Né? Sim. Sem isso é simplesmente impossível, né, de que ele seja preso. E se for preso sem que realmente haja aí um flagrante delito, seria o cometimento de um abuso de autoridade por em razão daquele que está cometendo essa arbitrariedade, né? Isso já não é novidade, todas as eleições realmente isto vem sendo observado. E o mesmo caso se diga com relação a outras situações criadas agora recentes, sobre prisão, mas de qualquer forma, qualquer que seja a prisão, seja ela a que antecede as eleições ou não, ela nunca pode ser arbitrária, né? Ela tem que ser, evidentemente, aí dentro daqueles padrões e dentro do que a própria legislação estabelece. Porque coibir, né, você cercear o direito de ir e vir de um cidadão, não importa em que época ou em que período venha a ser. Ninguém gosta e ninguém deve se meter e sujeitar a esse tipo de arbitrariedade, né, por conta da polícia ou de qualquer autoridade que seja. Mas esperamos, evidentemente, que as coisas ocorram bem, apesar desse acirramento que está acontecendo aí nessas eleições. E essa polarização, evidentemente, traz aí preocupação no sentido de que os ânimos, evidentemente, ficam exaltados e, diante disso, é claro que vai haver assim, alguns excessos. Né? Doutor Milton, com referência aos excessos, a Justiça Eleitoral aqui de Guaxupé, ela tem algum dispositivo que vai fiscalizar uma eventual notícia falsa? A Delegacia de Polícia Civil está preparada para isso? A perícia, os peritos da Delegacia de Polícia Civil, que provavelmente são os que vão ser responsáveis por esse monitoramento, ou o tribunal montou um esquema de fazer um acompanhamento, isso em nível nacional? Só tem alguma informação nesse sentido? Com relação ao monitoramento da desinformação, né, que muito se fala hoje, da desinformação ou dessas fake news, é uma questão muito complexa, seja a nível local, estadual ou nacional. É evidente que o governo federal tem lá o seu preparo, né, muito bem preparado para isso. Mas nos municípios nós temos dificuldade. Qualquer que seja uma notícia falsa e que seja caso de apuração, é evidente que a apuração e o resultado dessa apuração não se dará isso nesse prazo exíguo que antecede as eleições. De modo que a partir daí instaura-se um procedimento de investigatório, né? E, evidentemente, vai ter lá o seu período de gestação, como toda investigação, para chegar à conclusão de que a notícia foi ou não foi falsa. Isso é, evidentemente, que é a cargo da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Né? Doutor Milton, e com referência, a gente sabe que o TSE sempre baixa algumas portarias, algumas recomendações e resoluções a respeito da boca de urna. Eu acredito que, em razão de ter reduzido o número de de pontos de sessões a serem votados, a polícia vai estar na rua e vai combater e coibir a boca de urna. O que o senhor tem a nos dizer a esse sentido? A boca de urna, ela também não é novidade para ninguém. Todas as eleições, essa foi a grande preocupação da Justiça Eleitoral, né, de evitar que isso realmente venha a acontecer. De modo que não muda em nada. A fiscalização, primeiro, ela passa pelos próprios partidos, né, pelos fiscais dos seus próprios partidos, em verificar se está havendo ou não havendo, por parte do seu adversário, uma boca de urna e levar o conhecimento ali das autoridades. É evidente que a polícia, da mesma forma, enfim, qualquer cidadão que tome conhecimento. Agora, ter uma fiscalização específica com relação a isso por parte da Justiça Eleitoral, não. Até porque a Justiça Eleitoral não tem elementos para poder trabalhar com isso, de modo a garantir que não haja isso. Está proibido. Agora, o cidadão, o eleitor, se vai fazer a boca de urna, ele tem que saber que ele vai ter que ser responsabilizado. Qual é o risco? E esse risco ninguém sabe, evidentemente, como vai ser, quanto que vai ser e quais as consequências dela. Né? É um risco que cabe a cada um analisar e avaliar se vale ou não vale a pena. Eu só posso adiantar que, naquilo que nos diz respeito a qualquer infração eleitoral, nós vamos ser o mais rigoroso possível com relação no que se diz à punição. O Entenda Direito, gostaria, antes de terminarmos,
os assuntos são vastos, suas considerações finais para que essa eleição corra com a maior tranquilidade possível, que o processo não tenha nenhum incidente, né, envolvendo o eleitor, os fanáticos. Eu gostaria que o senhor fizesse aquelas considerações que lhe é peculiar, obviamente, e como responsável aí de presidir a eleição em 3 comarcas e em 2 distritos. Eu, na condição de juiz eleitoral, por certo, eu estou aqui torcendo, assim como todo cidadão guaxupiano e guaranesiano, de São Pedro da União e dos distritos, estamos torcendo para que tudo ocorra dentro de uma normalidade aceitável. Nós não podemos ser mais realistas do que o rei. É evidente que excesso vai haver? Vai. Né? Se for caso de punição, vão ser punidos. Né? Vai acontecer algumas provocações, enfim, aquelas gozações, aquelas brincadeiras maldosas, vão existir sim. Então, mas eu espero que esse tipo de provocações não leve ao estado de fato, às vias de fato, né? Para que nós possamos ter uma eleição tranquila, sossegada, de modo que Guaxupé não seja exemplo pelo lado mal educado, né? Pela má informação, pela má participação dos seus eleitores. Muito pelo contrário, que Guaxupé seja conhecido como realmente um município civilizado, onde os eleitores souberam, evidentemente, administrar toda essa situação, apesar dessa polarização, apesar desse acirramento que está havendo. Eu acredito, doutor, que essa eleição é atípica com relação às demais eleições no que se diz a eleição federal, estadual e municipal, pela polarização e pelo grau de acirramento que está havendo. Mas nós estamos realmente, de certa forma, preparados para tomar as medidas que tivermos que tomar, muito embora o nosso trabalho seja bastante dificultado por termos que presidir as eleições em 3 municípios, né, Guaxupé, Guaranésia e São Pedro da União, e 2 distritos, que é Biguatinga e Santa Cruz da Prata. Isso tudo dificulta o nosso trabalho, né? Você imagina uma situação, e isso pode ocorrer, uma coincidência de algum entreveiro, alguma situação que requeira a nossa presença, ao mesmo tempo nesses 5 locais. Doutor Milton, eu acho que a população dos 3 municípios do qual o senhor citou são harmônicas, são pessoas esclarecidas. Eu acho que nós não vamos ter nenhum tipo de entrever nesse sentido, não. O que nós desejamos é que o eleitor, aquele que tem condições de votar, mesmo aquele que já não tenha uma idade avançada e que não necessariamente não precisa votar, mas que vá às urnas, exerça seu poder cívico e vote, e esperamos que ganhe aquele que for o desejo da população eleitoral. Então, boa sorte aos eleitores, boa sorte a todos que vão trabalhar nesse pleito eleitoral, Polícia Civil, Polícia Militar, pessoal do cartório eleitoral, as pessoas que foram convocadas pelo juiz eleitoral dessas 3 cidades. Nós estamos desejando boa sorte, em nome do Entenda Direito, em nome da TV Sul, para que o pleito eleitoral seja o mais harmônico possível e que realmente não seja uma parte negativa para a história desses 3 municípios, e torcendo para que corra tudo tranquilo, conforme é o anseio do presidente do juiz eleitoral, que vai presidir essas 3 comarcas aí, essas 3 cidades no processo eleitoral. Doutor Milton, muito obrigado pela sua presença, em nome da TV Sul e em nome do Entenda Direito. Eu que agradeço e mais uma vez eu felicito e parabenizo pelo par de sapatos que você está usando. Viu? Muito obrigado, doutor Milton. Muito obrigado pela... Isso aqui não é qualquer um que pode usar, não, né? Concordo plenamente com o senhor.